Bom dia para todos vocês, bem-vindos a mais um Botanicamente Falando. Meu nome é Marcos Alves, eu sou professor de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco. O nosso vídeo de hoje, na verdade, a ideia surgiu a partir de um livro que eu terminei de ler nos últimos dias. É um livro super interessante, recomendo, não é propaganda, mas eu recomendo porque é uma história bastante curiosa. Na verdade, é um livro sobre uma mulher botânica que não poderia exercer, naquele momento em que ela viveu, a profissão de botânica cientista. Então eu resolvi falar dos botânicos antigos. A botânica, ela começou lá atrás, antes mesmo de Linneu, em 1750. A botânica começou uma mistura entre ciências naturais, farmacêutico, alquimista e médico. Então, muitos dos conhecimentos botânicos que vieram lá desse tempo, esse conhecimento era basicamente desenvolvido, criado por homens que exerciam, homens de alta classe, de alto poder aquisitivo, que estudavam e exerciam a medicina e, junto com o exercício da medicina, das práticas médicas, usavam plantas, coletavam plantas, estudavam plantas e usavam essas plantas no seu receituário. Então, assim começaram os herbalistas, que inclusive, é o nome que a gente dá para esses profissionais daquele momento, que inclusive criavam pequenos herbários, coleções de plantas e descreviam essas plantas. Então, esse foi o princípio lá atrás. Óbvio que muita coisa foi se transformando e depois disso vieram historiadores naturais, que é como a gente chama, ou naturalistas, né? E esses profissionais, eles desenvolveram mais essa parte, começou a existir uma separação do exercício da medicina com, mais especificamente, o estudo das ciências naturais. Nesse contexto, a gente junta todo o avanço tecnológico do mundo europeu, principalmente, pensando no olhar europeu, bem eurocêntrico, como nós somos na maioria das vezes. Esses pesquisadores viajaram o mundo. E viajaram o mundo nesse processo que a gente já discutiu, que foram as grandes navegações. E foram à África, ao continente americano, à Ásia, e todos esses locais trazendo e aprendendo, descrevendo novas plantas. Então esse era um universo extremamente masculino, em que a gente tem os grandes naturalistas. No Brasil, por exemplo, vieram Márcios, Spix, Blanchet, inúmeros pesquisadores europeus que vieram ao Brasil coletar plantas, animais e fungos e descrever essa flora brasileira e a fauna brasileira e levar esse material para a Europa, que era o centro, os países que detinham o poder naquele momento. E essa profissão era proibida naquele momento para mulheres. Eis que uma francesa, naquele momento, que tinha muito interesse por estudar plantas, virou então esse símbolo da mulher que não pode exercer a profissão, ou seja, de um machismo absurdo, mas que veio lá de trás dos 1700. Veja como essa história já é bastante longa. Para que ela exercesse a profissão, ela teve que se vestir como homem e agir como homem para ser permitida na execução da sua profissão. Essa botânica casou com um botânico, ou seja, o marido dela era botânico, e permitia que ela vivesse escondida no seu sexo, no seu gênero, para exercer a profissão de botânica. O livro é muito interessante e me fez pensar quantas outras botânicas existiram no mundo ou deixaram de existir por conta de ser considerada lá no passado como uma profissão masculina. Hoje, a gente já vê isso de uma forma muito diferente. A botânica, ela tem diversos representantes, mas homens e mulheres, e essa opressão que a gente viu e conheceu, eu conheci através desse livro que eu tive a oportunidade de ler, a gente já não tem isso. Claro que ainda na ciência brasileira e na ciência mundial, ainda tem um caminho muito longo para se percorrer com mulheres em posições de poder e de liderança em ciência.
existe, mas ainda precisa ter muito mais do que nós temos hoje. E falando de mulheres botânicas, eu acho que é importante a gente falar que no Brasil nós tivemos inúmeros representantes e temos de botânicas que são e contribuem de forma relevante para a ciência. Nesse vídeo, eu gostaria de falar especialmente da professora Graziela Barroso, que foi uma botânica levada a ser botânica já na idade madura, ou seja, mais velha, também casada com um botânico, mas ela exerceu a sua profissão como pesquisadora e professora sem precisar se esconder como a pesquisadora Jeanne Barrett, que é a francesa que eu falei do século XVIII. Então, a doutora Graziela escreveu inúmeros artigos, publicou inúmeras espécies novas e também publicou livros importantíssimos para o conhecimento e o ensino da botânica no Brasil. Então, o vídeo de hoje foi um pouco sobre essas mulheres botânicas, especialmente inspirado em Jeanne Barrett, que foi essa francesa do século XVIII, mas dá os parabéns a essas botânicas, escondidas ou não, mas que fizeram aí a informação botânica chegar até hoje. Os parabéns para elas e, óbvio, a gente vai poder falar em outros vídeos de mulheres cientistas botânicas importantíssimas, de tempos passados, mas também do presente, para o conhecimento da flora brasileira. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.